Tudo bem. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só descobrir como que eu compartilho a segunda tela. É, por favor, me avisa se vocês estiverem vendo a minha tela. Tudo certo? Sim, Tá. Eu vou aqui aumentar. E agora eu já não posso mais ver vocês. É, bom, para começar, eu queria agradecer mais uma vez ao Fábio pelo convite e por estar abrindo aqui o espaço para a gente mostrar o trabalho que a gente desenvolve. É, para mim é sempre muito legal poder compartilhar essa experiência de implantação, porque é, como aluno de universidade pública, eu sempre falo isso, eu sinto que eu estou retribuindo com algo para nossa indústria brasileira, né? Mesmo estando aqui na Inglaterra. E eu queria também agradecer ao pessoal que veio aqui às 6 da tarde de uma quinta-feira para ouvir o que eu tenho para falar. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Murilo Piazzi. Eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo e mestre stricto sensu pela Northumbria University, no Reino Unido. E atualmente eu trabalho como auditor certificado para a norma 19650 e consultor na BIM Academy e também trabalho como Research Assistant na Northumbria University. E esses são meus e-mails, caso alguém queira entrar em contato depois da apresentação. Então, brevemente aqui, o que é a BIM Academy? A BIM Academy é o que a gente chama de uma joint venture. É uma empresa que foi fundada há mais de 10 anos pela Northumbria University e pela Riser Architecture. Aqui a gente faz auditoria e certificação. A gente também faz implantação de estratégias digitais, cobrindo BIM, Digital Trends e segurança da informação. E, finalmente, a gente também dá treinamentos profissionalizantes, que é um pouco do que eu vou fazer hoje aqui com vocês. Então, a pergunta de hoje é, o que é esse tal de COBE? Bom, a sigla COBE significa literalmente Construction Operations Building Information Exchange. E em tradução livre, ficaria algo como troca de informações sobre um edifício, da fase da construção para a fase de operações. Essa troca de informações é atualmente descrita em uma norma, que explica como a gente deve organizar e armazenar a informação produzida durante a fase de projeto e construção, para que essa informação possa ser utilizada na fase de operação e manutenção do edifício. Se a gente pensar em termos de uso do BIM, o COBE geralmente aparece em licitações como BIM for FM ou BIM for Facility Management. Em português ficaria algo como BIM para gestão de ativos. Existe muito material na internet explicando o que é o COBE, mas é difícil de achar uma fonte confiável, né, sobre toda essa informação. É, Como eu disse na apresentação que a gente teve sobre a ISO 19650, eu acho que eu sempre priorizo muito que a gente trabalhe com fontes primárias. E aqui na BIM Academy, a gente teve o privilégio de implantar o COBE em projetos públicos desde que essa norma foi lançada. E agora a gente está participando da revisão da norma, que vai virar uma norma ISO internacional, junto com o Bill List, que é o autor dessa norma. E uma outra pessoa que tem acesso ao Bill List no Brasil é a nossa colega Elis Mayumi, que fez a tradução do livro Introduction to COBE, que é um livro que tem um material de estudo para você passar na certificação da Building Smart. Então, se vocês quiserem alguma boa referência, também pode falar com ela, que ela entende bastante. Mas a verdade é que se a gente precisa entender como o COBE funciona, quais parâmetros são necessários, que informação deve ser capturada, o melhor lugar para achar essa informação é a própria norma. O que eu posso adicionar de valor para vocês hoje aqui é a minha experiência com a implantação dessa norma e como a gente pode interpretar certos aspectos dessa norma na prática. Então, dito isso,
qual é a origem dessa norma? Eu queria dar algum contexto para vocês entenderem de onde vem essa norma. Bom, o projeto de criar uma norma para se estruturar a informação que é utilizada na fase de operações e manutenção começou lá em 2006, de uma colaboração entre a NASA e o Corpo de Engenheiros do Exército Americano. A primeira versão da norma foi publicada em 2009, nos Estados Unidos, mas a norma que a gente utiliza hoje em dia nos processos é a norma de 2015, que foi publicada como uma parte do National Building Information Modeling Standard dos Estados Unidos. Como essa é uma norma nacional e não internacional, a Grã-Bretanha publicou sua própria versão em 2014. Portanto, aqui na Inglaterra, já faz 8 anos que a gente vem trabalhando com essa norma. E por que, então, esses dois países decidiram investir recursos na criação de uma norma para manutenção de ativos? Bom, já é um fato bastante conhecido que a maior proporção de custo no ciclo de vida de um edifício se concentra na fase de manutenção e operações. Vários estudos em diversos países demonstram que o custo associado à fase de projeto e construção gira em torno de 20% a 40%, enquanto que os gastos na fase de manutenção e operações ficam ao redor de 60% a 80%. Esses custos estão associados às atividades que a gente tem depois da fase de construção, como, por exemplo, a operação de um sistema de ar-condicionado, a manutenção de equipamentos como aquecedores a gás e, por exemplo, reformas que porventura a gente tenha que fazer no edifício. É interessante ver que, mesmo com esse dado sobre o custo, o uso do BIM no Brasil tem se concentrado na fase de projeto e construção, onde o BIM é utilizado para se reduzir os custos de produção da documentação de projeto. O que eu quero dizer com isso? Simplesmente, em outras palavras, as empresas que vêm implementando BIM fazem isso porque permite que você gere e atualize os desenhos de uma forma mais rápida e consistente, com menos erros de um modo geral. E isso, obviamente, acaba impactando o custo de projeto e o custo da obra. Mas o problema disso é que, como a gente acabou de ver, a maior fração do custo está na fase de operação. E é isso que os órgãos públicos nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha tinham em mente quando eles começaram a desenvolver a norma para o COBE. Ou seja, como eles poderiam usar o BIM para reduzir os custos na fase de operação e manutenção. E aqui é importante a gente enfatizar o entendimento do BIM como Information Management, né? Como gerenciamento de informação. Ou seja, uma metodologia que reorganiza os processos de produção e captura e também de captura dos dados, para que essas informações possam ser utilizadas no futuro para as mais diversas atividades. Então, agora eu queria mostrar um exemplo prático de um problema que começa na fase de projeto e passa pela fase de construção e vai impactar o custo que a gente tem durante a fase de operação e manutenção. Bom, aí vocês têm a imagem de alguns equipamentos, né, que a gente instala no edifício. E quando a gente olha para um equipamento que é instalado em um edifício, como esses aí que estão na sua tela, como, por exemplo, um aquecedor, uma luminária, ou até mesmo uma porta ou uma janela, a gente raramente pensa na quantidade de informação coletada pelos diferentes times para fabricar, comprar, instalar todos esses produtos no edifício. Vamos considerar, por exemplo, o caso de uma porta corta-fogo para saída de incêndio. Qual é a informação necessária para se projetar uma porta como essa? Para se fabricar?
para comprar, instalar, operar, manter. Todas essas informações são as informações que a gente vai inserir ali no COBE. Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que os arquitetos que projetaram o edifício identificaram ali a necessidade de uma porta corta-fogo em um determinado local daquele edifício, com base nas normas de proteção contra incêndio. Como essa porta dá acesso à parte externa de um edifício, os arquitetos também identificaram que essa porta tem que ter um sistema magnético de fechamento, por conta de segurança, né? Essa informação é então passada para os engenheiros elétricos, para que eles especifiquem ali os circuitos que são necessários para alimentar esse sistema de fechamento. O engenheiro de proteção contra incêndio, por sua vez, vai especificar o quão resistente essa porta precisa ser. Por exemplo, essa porta precisa manter sua integridade por 30 minutos? Por 1 hora? Ele é que vai saber especificar essa informação. Já na fase de construção, a construtora responsável pela obra vai ter que achar o fabricante que melhor atende todas essas especificações. E aí o produto que for comprado vai vir com outras informações, como, por exemplo, o período de manutenção, o manual de instruções para operação, o recibo. Em alguns casos, os produtos também vêm com certificado que o produto foi testado. Agora, vamos pensar o seguinte. Na fase de projeto e mais tarde na fase de construção, toda essa informação é armazenada em formatos diferentes e também nos servidores de várias empresas diferentes e nos computadores de várias pessoas. E as pessoas geralmente comunicam essas especificações via e-mail. E na maioria dos projetos, não se tem um sistema central onde você pode encontrar todas essas informações, né, tradicionalmente nos projetos. E isso significa que quando um projeto é concluído, toda essa massa de arquivos, PDF, DWG, Excel e mesmo arquivos em Revit, são toda essa massa de arquivos é impressa, geralmente, né, em cópias de papel, que vão ser ali entregues para o proprietário. O proprietário do edifício geralmente mal sabe que informação ele está recebendo naquele conjunto de plantas, né? E guarda essas plantas em alguma salinha escura e acaba esquecendo que essa informação existe. E para piorar a situação, depois de alguns anos, quando alguém tem que fazer algum tipo de reforma, o proprietário paga uma empresa para se fazer um levantamento. Para, por exemplo, identificar as características dos produtos instalados naquele edifício. Por exemplo, uma informação que ele poderia levantar qual é a classe de resistência ao incêndio da porta? Qual cor ela deve ser pintada? E, como a gente acabou de ver, o proprietário já tinha toda essa informação, ou deveria ter toda essa informação, já que todos esses dados são gerados pelos times que participaram da fase de projeto. Então, como a gente pode ver nesse exemplo, o problema não é com a tecnologia que é utilizada para gerar toda essa informação. Cada um dos times ali, né, o que eu mencionei, o arquiteto, o engenheiro, o especialista de proteção contra incêndio, eles vão ali utilizar a ferramenta que estão disponíveis para eles para produzir essa informação de uma maneira que seja tão econômica quanto possível. E eles fazem logicamente isso por uma questão de sobrevivência do negócio. Vamos pegar alguns exemplos. O time de projeto, por exemplo, estão geralmente interessados em implantar tecnologias que vão reduzir o custo que eles têm para produzir os desenhos e as especificações. O verdadeiro problema em todo esse processo, né, de coleta e produção das informações
é quão consistentemente as informações são documentadas, testadas e utilizadas pelos diferentes times envolvidos em um projeto. Aqui a gente precisa lembrar que manter a consistência das informações em um projeto é uma tarefa extremamente difícil. O time que se forma ao redor de um projeto é uma entidade temporária que é formada por diferentes empresas, que tem diferentes culturas, que tem ali diferentes tecnologias e que tem cada uma seus objetivos, né? Então, elas não estão trabalhando exatamente para o bem do projeto, elas estão trabalhando para o bem delas mesmas. E esse processo problemático que a gente vê, né, o processo tradicional, e especificamente o problema da consistência das informações, é o principal foco ali do Kolbe, né? É o que o Kolbe tenta abordar. Então, a principal pergunta que o Kolbe faz para os projetistas é: como as informações usadas para manter e operar um edifício podem ser estruturadas de uma maneira consistente? Então, as normas que descrevem o Kolbe, elas vão ali descrever uma série de cláusulas para como a gente deve estruturar a informação para que elas possam ser utilizadas na fase de operações e manutenção do edifício. E a forma mais comum que isso toma é de uma planilha Excel, onde os diversos times que estão participando do projeto vão inserindo ali as informações pelas quais eles são responsáveis. Por exemplo, os arquitetos são geralmente as pessoas responsáveis por criar as informações sobre os espaços do edifício. Então, são eles que vão preencher os parâmetros referentes aos espaços. Os engenheiros de MAP vão especificar quais equipamentos vão ser instalados em cada sala. Cada equipamento, por exemplo, pode ter um código de referência que vai ser capturado pelos parâmetros da planilha do Kolbe. A construtora que vai comprar os equipamentos dos fabricantes vai ter ali as datas de garantia para cada produto. E essa informação também pode ser inserida ali na planilha do Kolbe. Um aspecto, um aspecto que é importante notar aqui é que toda essa informação não precisa estar necessariamente inclusa em um modelo 3D. Na verdade, se todo esse conjunto de informações só for fornecido em um modelo 3D, é pouco provável que a implementação do Kolbe vai ser bem sucedida. Mesmo que esse modelo tenha passado em todos os testes de qualidade que são descritos ali na norma. E isso porque os profissionais que precisam dessas informações para operar e manter o edifício, geralmente não são pessoas que são qualificadas para criar e editar os modelos. E na verdade eles nem precisam ser. Os profissionais de manutenção geralmente são pessoas qualificadas para ler, interpretar e eventualmente atualizar as informações de tabela, especificações ou as plantas que eles receberam ali dos projetistas. A criação dessas informações por via dos modelos ou outras formas de representação que estiverem sendo ali utilizadas no projeto é escopo dos projetistas, certo? Não das pessoas que vão fazer a manutenção do edifício. Isso quer dizer que fica bastante difícil para um proprietário manter essas informações, as informações que são capturadas pelo Kolbe, se o único formato que for fornecido for em um modelo 3D, certo? O pessoal de manutenção e operações não vai saber atualizar esse modelo. Um outro aspecto que talvez seja interessante ressaltar é que dentro do Kolbe você pode ter vários níveis de implementação. Para um cliente que está implementando o Kolbe pela primeira vez, talvez seja interessante propor uma implementação um pouco mais básica do BIM para FM. Os níveis de implementação são mais ou menos o seguinte. No nível mais básico,
a gente tem ali a criação de uma lista dos ativos que foram instalados no edifício. Em um degrau acima ali, a gente tem a associação das referências dos ativos aos espaços do edifício. Em um nível superior, a gente tem a criação de grupos de espaços em zonas e grupos de ativos em sistemas, né? Então, ali é um pouco relacionado com as zonas e os sistemas que a gente tem, por exemplo, no Revit. Depois a gente tem aqui a captura de informações de garantia e informações complementares. E em um nível mais avançado, a gente vê a associação dos ativos à biblioteca externa. Por exemplo, você pode ter uma biblioteca de manuais de operação, uma biblioteca de certificados, os testes que foram feitos para os equipamentos, etc. Então são esses os níveis ali de implementação do COBE. Antes de fazer essas considerações finais, eu só queria mostrar um exemplinho prático de como isso está na planilha. Vou minimizar aqui. E queria dar um exemplo ali daquele nível de implementação básico, né, que eu estava mostrando. Então, no nível de implementação básico, como eu estava dizendo, o objetivo é basicamente você identificar um equipamento que foi instalado no seu edifício e depois saber aonde esse equipamento está localizado, né? Onde, por exemplo, você tem mais daquele equipamento. Então vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem como isso funciona. Então aqui eu tenho a planta de um edifício, tenho o modelo 3D aberto no XBM Explorer e tenho aqui a planilha do COBE. Então a planilha do COBE vai ser dividida aqui no que a gente chama os tabs aqui, né? Então a gente tem o Contact, Facility, Floor, Space, Zone, Type, Component and System, que são os tabs mais comuns, né? Alguns usuários mais avançados podem até utilizar aqui o Attribute Net, mas os mais comuns que a gente vê no dia a dia são esses primeiros aqui. Então, vamos dizer que a gente quer achar aqui esse equipamento, né? A gente quer entender um pouco mais o que é essa representação aqui na planta. E vamos botar mais um desafio para a gente aqui. Vamos tentar descobrir em quais outras salas desse edifício esse equipamento está, onde a gente vai encontrar, né, esse equipamento no edifício. Então, para isso, a gente vai pegar aqui o nome, né, desse equipamento, MQ, aí a gente tem ali os 2 pontos, T04, e a gente vai vir aqui no Type, e eu vou fazer aqui um Ctrl F, eu vou procurar ele. Então aqui agora na minha planilha eu vejo que eu tenho aqui uma entrada para esse equipamento, MQT04, e eu posso ver aqui que ele está escrito aqui, né, na classificação, Wardrobe. Então ele é um guarda-roupa. E aí está falando, né, que ele é um dresser with drawers. Então um guarda-roupa com gavetas, né, simplesmente a tradução. E agora, então a gente achou o tipo aqui, né, do que é essa representação na planta. E agora a gente quer achar aonde mais a gente pode encontrar, né, esse guarda-roupa no edifício. Então a gente pegou aqui o código dele aqui, agora a gente vem no component e a gente vai dar um Ctrl F, né? Vamos dar um Find Next aqui. E a gente consegue ver que tem algumas entradas, né, para esse equipamento aqui. Tem todas essas entradas aqui. Então eu posso ver que esse guarda-roupa eu vou encontrar ele na sala 203, na sala 205, 211 e assim por diante. Então, parece bobeira, né, essa conexão entre as informações, mas como a gente viu ali naquele exemplo
prático, né, para um cara que está ali fazendo a manutenção e operação do edifício, para ele achar essa informação do jeito que a gente acabou de achar agora, aqui em 5 minutos, em 5 minutinhos, bem rápido, ele demoraria mais de 1 hora. E talvez ainda mais se ele tiver que procurar, se ele não souber onde estão as plantas, né? Então, realmente fica bastante difícil. Imagina se ele tivesse que passar por cada planta para achar onde ele podia achar aqui esses guarda-roupas, né? Seria uma tarefa bastante difícil. Então você pode ver que o Kolbe, mesmo na sua forma mais básica, né, ele já economiza bastante o tempo ali de quem está fazendo a operação e manutenção do edifício. Então, isso eu queria mostrar para vocês aqui, que às vezes falando só na teoria assim, parece uma coisa muito abstrata, mas quando a gente mostra na prática, a gente pode ver como o benefício ali é bem palpável. Eu vou voltar aqui para a minha apresentação, fazer as considerações finais. Bom, então, como a gente viu durante essa apresentação, o maior beneficiário da implementação do Kolbe é o proprietário do edifício, que vai utilizar essa informação para operar e manter os seus ativos. E é por isso que muitos órgãos públicos e privados nos Estados Unidos e aqui na Europa passaram a cobrar a implantação do Kolbe nos seus projetos. Agora, como a gente está aqui em um grupo onde a maior parte das pessoas está do lado de quem produz a informação e não do lado de quem está consumindo essa informação, eu gostaria de discutir quais seriam os benefícios para os projetistas, né, quem está gerando a informação. O benefício mais imediato que eu vejo ali para os times de projeto que estão implementando o Kolbe é o controle do processo de produção da informação. Uma das regras básicas do Kolbe é que a informação capturada nas planilhas tem que corresponder às informações que são apresentadas em outros meios, como, por exemplo, as plantas, as tabelas e as especificações. No dia a dia, a gente percebe que os times de projeto que estão adaptando seus processos de criação das informações para atender às demandas do Kolbe, em especial essa regra básica que eu acabei de mencionar, acabam melhorando muito a forma de organizar e comunicar as informações de projeto. E isso agrega um valor ao projeto, né? E também pode ser vendido como um diferencial para os clientes. Eu chamo isso de transição do projeto commodity para o projeto com valor agregado. Então, o que é o projeto commodity, né? O projeto commodity é aquele projeto que só entrega o arroz com feijão, né? Geralmente é um CD com as plantas em DWG e PDF e um conjunto de plantas impressas. O projeto commodity, ele não entrega compatibilização digital, não entrega informação para facility management, como a gente acabou de ver, não entrega controle de versão, não tem convenção para nomenclatura, enfim, não entrega muito valor agregado para o cliente. Mas, como a gente tem visto, de um tempo para cá, as coisas vêm mudando muito rápido. E especialmente depois da pandemia, mais e mais clientes tomaram consciência da possibilidade de se fazer tudo digitalmente, né? E com base nisso, as empresas agora sabem que a informação que é consistentemente estruturada tem muito valor. E como a gente viu, o Kolbe é uma forma de atender essa demanda das empresas por esse tipo de informação que é estruturada. A segunda oportunidade que eu vejo para os projetistas é a criação de um acervo técnico que pode ser utilizado como evidência em licitações geralmente públicas, né? Isso porque
a terceira fase do decreto 10.306 de 2020, ela prevê a implantação do BIM para gerenciamento de ativos. E eu acredito que as empresas que conseguirem montar um acervo técnico de casos de uso do BIM para FM, com a implementação do COBE, por exemplo, elas certamente vão sair na frente na hora que surgir uma licitação desse tipo. E a terceira oportunidade, talvez seja a mais reveladora, pelo menos para mim, de uns tempos para cá, é a possibilidade de se montar novos modelos de negócio. A gente que trabalha com isso diariamente, né, com a implementação de BIM para a gestão de ativos, a gente tem notado o surgimento de uma nova modalidade de oferta de serviços. E essa modalidade, ela se assemelha bastante a uma assinatura mensal que você tem para serviços digitais, como, por exemplo, um servidor ou um serviço de streaming, por exemplo. E esse modelo, ele funciona mais ou menos da seguinte maneira. A empresa que está produzindo as informações que vão ser utilizadas para operação e manutenção, que é geralmente uma construtora, ela vende o COBE como um serviço extra. E além de oferecer o serviço extra de estruturação da informação de uma forma padronizada, ou seja, né, o COBE, como a gente acabou de ver, a construtora também inclui nessa oferta de serviço o serviço de transferência e manutenção dessa informação em um sistema de KFM. O sistema de KFM ele fica disponível para o proprietário do edifício mediante, geralmente, ao pagamento de uma taxa anual. Então, as empresas que vendem esse serviço, elas estão conseguindo garantir uma fonte de renda extra que é estável e constante, né, com a assinatura desses KFM Systems. Vamos imaginar aí que cada empreendimento completo pode representar uma nova assinatura desse serviço. E, ao longo dos anos, esses valores vão se somando, né? Então vai gerando uma renda que começa a ser bastante significativa. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar hoje aqui para vocês. Agora eu queria deixar aí a roda aberta para uma discussão ou para dúvidas aí que vocês eventualmente tiverem. Se quiser, eu não sei se foi no. Eu só tinha comentado sobre a questão do livro, que eu ganhei, que eu estou lendo e que já amei. Mas tem muito conteúdo lá. Vai emprestar, né, Ania? Vou buscar aí. Vou buscar aí em Fortaleza. Pronto, combinado. Então, eu só queria falar rapidinho, Murilo. Primeiro, né, parabéns que você sempre traz contribuições muito boas. E esse assunto que você falou, eu comecei a falar, aliás, eu não me apresentei, né? Acho que nem todos me conhecem. Eu sou engenheiro civil e trabalho na prefeitura do município de São Paulo, né? E há 3 anos e meio eu estou na Secretaria de Habitação. A gente faz, o Murilo, né, já sabe, a Ânia também. A gente faz projetos, né, de habitação de interesse social, que antes de mais nada são projetos de arquitetura, né, com todas as disciplinas, enfim. Mas isso que o Murilo está falando, eu comecei há pouco tempo falar lá no departamento de projetos sobre a operação e manutenção das unidades habitacionais. Porque a gente tem aqui no Brasil, não sei se todos concordam, mas pela minha experiência eu tenho liberdade de falar, nós não temos a cultura
da manutenção. Nós gastamos muito dinheiro para construir, às vezes muito dinheiro para projetar, e depois de 1, 2, 3, 4 anos que você volta para o lugar, já virou bagunça, baderna, cortiço, o que se quebra não se repõe, o que estraga se remenda, o famoso, desculpe a palavra, o famoso e maldito durepox, né? A massinha para tapar um buraco, enfim. E nós, aqui na prefeitura, temos uma questão que precisa ser encarada de frente. Eu não estou dizendo que eu sou o precursor disso, mas eu estou começando a falar e, evidentemente, sair da zona de conforto incomoda muita gente, né? Mas na Prefeitura de São Paulo, a gente entrega as unidades e fica como se fosse o pai e a mãe tutoriando por muito tempo. E isso tem custo, e as pessoas acostumam. Então, queimou uma lâmpada, chama a secretaria para trocar. Quebrou uma porta, chama para trocar. Entupiu um vaso sanitário, chama para desentupir. Então, essa questão da manutenção e uso pós-obra é um trabalho de formiguinha que eu não sei se eu, nesta vida, vou ver resolvido isso. Porque é um trabalho mega importante que precisa ser feito a todo custo. O Murilo falou uma coisa que eu concordo 100%, e a gente discute muito isso lá no departamento de projetos, mas discute na fase de projeto e não tem uma ação ainda efetiva no pós-obra, que é você fazer o projeto pensando no uso, na manutenção e na operação. Então, o Murilo aí deu vários exemplos, né, de coisas que você projeta, constrói, porque estava no preço do projeto, estava no preço da obra, e depois quebra, você não sabe se foi mau uso, você não sabe se foi qualidade que não estava comprovada. Então, eu queria lançar uma ideia aí, não sei como é que isso pode acontecer, Murilo, mas se você tivesse aí oportunidade, lógico, em algum dia, em alguma hora, de fazer essa apresentação para o nosso departamento, seria assim de grande valia, porque os projetistas discutem larguras dos corredores, né, por conta das normas de desempenho, por conta de acessibilidade, discutem o tipo de portas que vão ser usadas, o tipo de janela. Já de algum tempo para cá estão discutindo varandas, se a varanda é acessível, que cabe uma cadeira de rodas, ou se a varanda é só para colocar um vaso ou alguma coisa. Então, essas discussões, elas fazem parte do dia a dia do projeto. Então, eu acho que, junto com isso, a gente precisa dar muito incentivo e muita ênfase para o pós-obra, o uso, o mau uso, o bom uso. E uma coisa que eu tenho dito já há muito tempo, que você começa um projeto pensando na decoração. Porque se você vai projetar uma sala, você vai falar, bom, aqui o proprietário vai querer botar um abajur. Onde é que ele vai botar o abajur? Onde ele for botar o abajur, tem que ter uma tomada. Então, você tem que começar o projeto pensando no uso, né? E isso que o Murilo falou é perfeito. Então, eu queria fazer um convite, não sei se é um convite de cara de pau para o Murilo fazer essa palestra, mas não sei, a gente arruma um jeito aí de programar, de organizar, e lógico, né? Tempo, horário, uma série de coisas, porque olha, isso para mim, eu falei no começo, né? Que o Murilo falou que as pessoas numa quinta-feira, né, às 18 horas, assistindo ele. Eu falei, eu assisto o Murilo a hora que ele chamar, porque é sempre muito produtivo, muito rico, e hoje, para mim, foi nota
acima de 10, porque nós estamos falando, eu estou começando a falar disso, porque eu estou na SEAB, né, já falei, há 3 anos e meio, e já vi, quando eu falei de BIM 7D, eu já ouvi, não, isso é muito cedo ainda. Eu falei, não, senhor, não é muito cedo. Nós falamos de 3D, de 4D, de 5D, 6D e 7D, nós temos que falar junto, né? Porque o 4D e o 5D a gente já deu start. A gente já fala, né, de cronograma com a metodologia BIM, de planilha, né, de precificação, de orçamento com a metodologia BIM. Então, precisamos embutir sustentabilidade, meio ambiente e pós-obra, porque tudo é um pacote, né? Para Sim. quem é da área de projeto, sabe que o pacote, né, você vai dividir entre os profissionais, mas é um pacote que tem que estar tudo envolvido. Então, Murilo, antes de mais nada, mais uma vez, parabéns, o assunto muito pertinente. Quando a Ania emprestar o livro, eu vou ler o livro, vou buscar lá em Fortaleza, aproveito aí como uma lagosta que ela vai me oferecer lá, bonitinha. E vamos conversar, de repente a gente consegue patrocínio aí para fazer uma live, que esse assunto é um assunto do dia e eu gostaria muito que o pessoal ouvisse você. Tá bom? Imagina. Legal, Parabéns, maravilha. Tamo junto. legal, Marcos. Eu fico contente pelos elogios e, claro, você tem meu e-mail aí. Quando quiser, só me contactar lá. A gente está sempre disponível. É o que eu disse, né? É uma curiosidade, assim, de como o BIM veio se desenvolvendo no Brasil, que a prioridade foi da implementação na fase de projeto. E enquanto que nos outros países, né, pelo menos aqui, não tenho conhecimento de todos os países, mas vamos dizer assim, dos que eu conheço aqui na Europa, o que tomou prioridade foi realmente fazer essa conexão, né, das informações que vão ser levadas para a fase de operação e manutenção. Porque como eu mostrei ali na apresentação, é exatamente a fase onde está concentrado a maior proporção dos custos, né, durante a vida do edifício. E não só isso, o proprietário ali que está pedindo o projeto para ter o seu edifício construído, é ele que vai ser o maior beneficiário, então, né, dessas informações. E se os times já estão produzindo essas informações de qualquer jeito, não é um passo muito grande organizar elas, né, de uma forma consistente e estruturada como é feito no COBE. Então, é um pouco essa história, né, de porquê. E, obviamente, não tem nada a ver essa história que eu vejo muita gente falando, não, mas coube só coisa de país europeu, imagina, isso no Brasil não vai dar certo nunca. Se as pessoas soubessem que não é nada do outro mundo e, na verdade, quão simples é gerar essas planilhas, realmente. Mas é um processo de educação, né? A gente vai fazendo essas lives exatamente para isso. Educação e cultura, né? Desculpe, Hum, Fábio. Educação e cultura, né? São hum, coisas que andam coligadas, né? sim, sim. Oi, boa noite, tudo bem, pessoal? Parabéns, Murilo, pela apresentação, muito interessante. Eu entrei recentemente assim no mundo do Kobe e meio que caí de paraquedas nessa, mas desde o primeiro momento eu já achei bem legal assim essa questão de realmente, né, organizar a informação e eu acho que fora projeto mesmo, a gente pode aplicar para todas as outras áreas, né, que precisam de facilities. Inclusive, estou aplicando aqui na minha cidade. Mas o que eu queria te perguntar, que eu achei interessante e não ficou tão claro para mim, é que você citou que o pessoal vende como se fosse uma assinatura de Netflix. Como que funciona isso? Você poderia dar um exemplo? Sim, então o que acontece?
Hoje em dia, desculpa, eu fico falando inglês o dia inteiro. Depois para falar português é complicado. Vamos começar de novo. As construtoras, elas são, são ali os caras que, né, estão controlando os times de projetistas que estão gerando essas informações. Então, o que acontece? Os projetistas, eu mostrei ali no exemplo, né? Cada um vai gerar ali o seu pedacinho de informação. Então, o arquiteto vai gerar informação sobre os espaços, o cara de proteção contra incêndio vai dar ali o rating da porta, quantos minutos ela tem que durar o incêndio. Então, cada um vai fornecendo o seu pedacinho de informação. E a construtora é o cara que vai pegar esse pedacinho de informação e vai pôr ali naquela tabela que eu mostrei para vocês. Então, primeiro isso. E as construtoras, elas vendem o Kolbe ali já com um serviço extra, né? Porque sem serviço extra, vamos dizer, elas falam, não, vocês que peguem as plantas e se virem para achar essas informações na hora de fazer manutenção. Então elas já oferecem o Kolbe como um serviço extra. Segundo, elas falam o seguinte, olha, a gente tem, tá vendo esse pilha de planta que eu vou te entregar aqui? E se eu entregar essa informação nesse sistema lindo aqui, né? Aí você vê aquelas demonstrações com os modelos 3D rodando, tudo mais. E aí o cara lá clica nos equipamentos e tem lá toda a informação sobre o equipamento, tem o manual de instruções, tudo mais. E se eu, então elas oferecem isso, né, para o cliente final ali e falam, e se eu te oferecer esse sistema? Aí o cara fala, pô, legal, claro, vamos lá, sim, quero o sistema. Aí eles falam, tá bom, sim, então toma o sistema. É, elas vendem o sistema, mas o problema, como eu disse, é difícil para o pessoal de operação e manutenção fazer a atualização das informações que estão nesse sistema. Então as construtoras acabam vendendo como se fosse uma assinatura, onde elas vendem o pacote, né, do sistema de KFM, e elas também vendem a atualização ali de qualquer informação que tiver nesse sistema. Então, por exemplo, vamos dizer que tem uma reforma no edifício e você precisa atualizar algumas das informações que foram inseridas no sistema, Uhum. o pessoal de operações não vai saber fazer isso. Então, tendo essa assinatura, eles vão lá, o proprietário do edifício vai lá, manda um e-mail para construtora e fala, ó, a gente precisa atualizar essas informações aqui, e eles vão lá e fazem isso. Mas é sempre com uma assinatura. Então, é mais ou menos isso o esquema que fica. E posso te fazer mais uma pergunta? Gente, Claro. desculpa. E que plataformas normalmente se utiliza para fazer a gestão do Kobe? Eu já vi muito no Arquibus, mas eu acho que o Arquibus é muito robusta para determinados negócios, né? O que você já tem visto aí? Tem o Arquibus, tem o Dalux, tem. Bom, Ah, tá. eu posso ficar listando várias aqui, mas eu geralmente eu prefiro não fazer isso, porque Uhum, realmente cada proprietário vai ter ali a sua especificidade, né? Mas esses são os principais. uhum, legal. Muito obrigada, viu, Murilo? De nada. Ah, eu me seguro para não ficar falando aí, porque senão eu não tenho botão desliga, hein? Você falou, Murilo, que o COB é uma norma local dos Estados Unidos e do Reino Unido, é isso? Ou eu não entendi? Isso deixa eu voltar aqui. Eu não tô mais compartilhando minha tela, tô? Tá, tá. Tô, Ah, tô. sim. Só Deixa eu não está no voltar modo aqui. apresentação, mas tá. É, sim, são duas normas diferentes. Então são essas normas aqui. Se você dá um Google nessas normas aqui,
você vai achar, né? Essa daqui é dos Estados Unidos Tá, e essa daqui é da Inglaterra. tá. E, como eu disse, a gente está no processo agora de transformar essas normas em uma norma internacional. Então o COBE vai virar uma norma internacional, né? É, Tipo ISO? ISO, vai virar uma norma ISO. Você sabe Quem de tá, alguma iniciativa aqui no Brasil? é, em que sentido? Iniciativa de implementação da norma ou de ajuda Das- a compor? de trazer uma norma similar para a BNT, para a ISO, alguma coisa parecida? O que eu sempre digo, tem um. Assim, o pessoal, eu não sei se tem um mal entendimento, mas o pessoal não tem consciência que uma norma ISO, ela é uma norma ABNT, porque a ABNT ela faz parte da ISO, né? Sim, sim, sim. Já ouvi Então, você falando isso e concordo. é, então qualquer norma que vira ISO, ela já é automaticamente aplicável ao Brasil. Sim, sim. O que, Eles mesmos falam, né, que a ISO, hum, que a ABNT é associada da ISO, né? isso. Mas o que pode acontecer obviamente, né? Nem todo mundo tem o domínio ali da língua, então a BNT acaba traduzindo as normas para fazer elas mais acessíveis. É o que aconteceu Mas, agora, né, com a 19650, né? A tradução, exatamente, a tradução. exatamente. Mas não quer dizer que porque a norma esteja em inglês, que ela não possa ser aplicada no Brasil. Sendo ISO, a ISO 19650 está valendo desde 2019, sem problema. Agora, essas normas não são ainda normas ISO, né? Então, no momento, elas são normas nacionais. Uma versão para os Estados Unidos, outra versão para o Reino Unido. E o Brasil não tem uma norma própria para Facility Management, né? Para gestão de ativos. Sim. Mas em breve vai ter, porque vai virar uma norma ISO. Esse em breve você acha que é o quê? Uns 2, 3 anos? O pessoal tava falando. Os trabalhos começaram ano passado, eu tive em algumas reuniões com o Bill List, e eles estavam falando que mais ou menos para o meio de 2023, mas não tem muito. Sim, não, Sabe mas como que as coisas são, né? isso é bom. E para nós, de serviço público, eu defendo muito a sua tese, a sua teoria e a sua prática de que a gente precisa seguir as normas, né? Elas existem, elas estão aí e a gente precisa seguir as normas, né? E a gente não pode se basear no achismo, né? Ah, eu acho que é isso, eu ouvi aquilo. Então, tendo, tendo normas para a gente seguir, inclusive isso nos ajuda junto aos órgãos, né, de regulação, né, de controle, né? Então é muito bom. Vou acompanhar isso daí da ISO aí para a gente Uhum. poder fazer o uso dela. Mas valeu aí, Murilo, muito bom. Nada. Exatamente. Tradução sempre tem alguma divergência, né? Boa noite, Murilo. Eu não tive como participar aí desde o início, que eu estava voltando do trabalho, mas eu vi aí do meio para o fim. E eu queria fazer uma pergunta extrapolando um pouco aqui já a parte do COBE, mas ainda dentro da parte de facilities, a respeito dos IoTs, né? Como que você tem visto a integração deles com o BIM, no aspecto aí mundial, vamos dizer assim, se já tem sido bem utilizado, se você tem percebido que essas manutenções preditivas, né, já estão acontecendo mais com integração já com plataformas BIM.
Aí a gente ia parte para pro lado de digital twins, né? Sim, acontece. A gente tem alguns casos, inclusive. É, acho que a parte essencial nisso tudo, né, é que esses usos mais avançados, eles só podem acontecer se você parte de uma base sólida, né, de dados que seja consistente e que tenha passado por todo esse processo, né, de quality check, né? Então, se você não tem essa base de dados, né? Se metade das coisas estão nomeadas de um jeito, metade das outras coisas estão nomeadas de outro jeito, os dados não estão consistentes, não estão organizados e até mesmo algumas pessoas acham que porque estão entregando um PDF digital, vamos dizer, elas estão entregando informação digital, não é nada disso, né? Informação digital tem que ser informação que a gente chama de searchable, né? Que você pode procurar e trabalhar com ela. Se você não tiver isso, fica um pouco difícil implementar o IoT. Então, nesse contexto, eu diria que assim, o básico começa dali, do COBE, né? Mas, sim, por isso que as coisas estão assim conectadas, né? O BIM dessa possibilidade de você começar a estruturar essas informações é, que são capturadas ali na fase de projeto e construção. E com essa implementação, aí você pode caminhar, avançar e começar a aplicar o IoT e todas as outras coisas que tem aí com Digital Twins. Beleza. Obrigado. Nada. Agora mudou do horário de verão, né? Tá às 10 da noite, então tá um pouco melhor. Já voltou ao horário normal. É. Então tá bom. Legal, legal. Valeu. Boa noite a todos aí. Parabéns, Murilo. Parabéns, Fábio. Murilo, vamos falando aí. Vou aproveitar e passo essa live aí para o pessoal que quiser assistir. E vamos ver se a gente consegue fazer uma aí com você. Tá bom? Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa Parabéns. noite. Parabéns, Fábio. Boa noite a todos aí. Tchau, Ania. Obrigado. Tchau, tchau.